Bom, eu sou Elisa McCulloch, da Conexus Brasil Digital. Hoje serei a moderadora do painel da transformação social e digital pelas políticas públicas. E, para refletir um pouquinho, nos últimos anos, a implementação do FUST e das políticas estabelecidas a partir de leilões não arrecadatórios trouxeram ao Brasil avanços muito importantes. Existem ainda desafios a serem vencidos. Quais os melhores caminhos para as próximas etapas e quais as políticas públicas prioritárias? Considerando isso, hoje receberemos Juliano Stanzani, diretor de Políticas Públicas Setoriais do Ministério das Comunicações. Bom dia. Milene Pereira, gerente de Relações Governamentais da Qualcomm. Bom dia, Milene. Gustavo Nogueira, diretor de Contas para o Governo Federal da Huawei Brasil. Suzana Rodrigues, superintendente de acompanhamento de obrigações da Anatel. Seja bem-vinda, Suzana. Rafael, CEO da Nokia. Bom dia, Rafael. E Kleber Alfrani, diretor de Relações Institucionais da TIM. Bom dia a todos. Dando continuidade aqui ao nosso painel, eu gostaria de abrir hoje a nossa conversa com o Juliano. Juliano, considerando o tema do nosso painel, políticas públicas, nós gostaríamos de escutar um pouquinho quais as agendas prioritárias do Minicom hoje em termos de políticas públicas. Bom dia, Elisa. Bom dia a todas, a todos. É uma satisfação poder estar aqui, compartilhar com vocês um pouco esse momento de debate. É muito satisfatório ver colegas que, assim como eu, vêm se desenvolvendo na carreira e podem estar aqui hoje aprendendo e contribuindo. É muito bom que a gente consiga trazer para a pauta a discussão das políticas públicas, porque elas efetivamente têm ocorrido, e têm ocorrido de maneira a propiciar o que a gente conhece como ciclo virtuoso para a economia, né? Então, você já citou aqui, por exemplo, o FUST, que é uma política criada há mais de 2 décadas atrás e que, finalmente, agora tem conseguido funcionar, deixar de ser ônus para ser realmente um bônus para o setor, né? E, por trás da política do FUST, tem algumas questões conceituais e, talvez, paradigmáticas, que são bastante interessantes, né? Uma era essa concepção que nós tínhamos de que, se o FUST era uma lenda, a modalidade não reembolsável do FUST, então, era algo muito além das expectativas, das possibilidades. E hoje a gente tem não só o FUST, já com quase 4 bilhões de reais em investimentos diretos para infraestrutura de rede, como a gente já tem o FUST na modalidade não reembolsável rodando, e rodando de uma maneira que talvez não pudesse ser mais simbólica, que é levando conectividade de qualidade para as escolas públicas do Brasil. Então, é um orgulho de todos os que fazem parte do setor de comunicações saber que a gente está contribuindo para levar para tantos milhões de alunos e de estudantes no Brasil uma condição de conectividade que, de outra forma, realmente não teriam, né? A gente tem algumas outras políticas, Elisa, que, assim, nos últimos tempos a gente publicou, e
por trás disso também é importante revelar essa disposição do Ministério de diálogo com toda a sociedade. Então, a gente tem, hoje, uma consulta pública para uma tentativa de política de cobertura das rodovias brasileiras. A gente terminou há poucos dias uma tomada de subsídios para uma política para cabos submarinos e está rodando agora uma outra tomada de subsídios para uma política de data center. E é até interessante a gente falar que é uma política para isso, uma política para aquilo, quando a gente sabe que, na verdade, é uma política que engloba os diferentes elementos dessa infraestrutura para as nossas comunicações funcionarem adequadamente. E é muito importante que a gente provoque todos vocês a participarem de maneira efetiva, porque quanto mais qualidade na contribuição de vocês, melhor tende a ser o produto que a gente vai entregar. Então, a gente, nas nossas tomadas de subsídios, a gente não está ali dizendo que a gente vai propor um decreto, um PL ou algum tipo de política fiscal. O que a gente está fazendo é tentando um instrumento de diálogo com a sociedade sem um viés pré-colocado, para que a gente consiga colher, assim, o que tem de melhor, de proposta, de avaliação de toda a sociedade. Além desses 3 casos que eu citei, é importante lembrar que a gente soltou agora há pouco tempo a portaria para as diretrizes do leilão de 700. Esse, infelizmente, não deu tempo de fazer consulta pública por conta da necessidade mesmo de ultimar o processo de licitação lá pela Anatel. E mais importante entre todos esses talvez seja a Política Nacional de Inclusão Digital, uma iniciativa que está prevista desde 2023 por um decreto presidencial e que agora a gente conseguiu finalmente tirar do papel. Segunda-feira tivemos a reunião inaugural já com o grupo de trabalho interministerial e já está agendado para o dia 15 a primeira reunião com a participação de 2 câmaras temáticas. Então, a gente está ousando, nesse Plano Nacional de Inclusão Digital, tentar elaborar um guia para o futuro do Brasil que não seja apenas ou que não seja restrito à questão da disponibilidade da rede, mas que também remeta a essa noção de atualidade das redes. Então, não adianta falar de universalização apenas, por exemplo, com telefones de uso público em localidades entre 100 e 300 habitantes. Não adianta falar de universalização, conceitualmente, com cobertura de 3G em localidades. Isso já não é mais suficiente. E a gente sabe que as demandas sociais e econômicas elas evoluem. Então, a gente já fala aí de computação quântica, a gente já fala aí de computação imersiva há algum tempo. Então, é preciso que a gente traga para dentro da noção de disponibilidade de rede esse conceito de contemporaneidade ativa. Mas, para além disso, a gente está avançando também para esse olhar que vem a partir da demanda, num movimento que já tem alguns anos, liderado pela OIT, e aqui no Brasil de maneira bastante consciente pela Anatel e com uma participação muito forte também do CETIC, na construção de indicadores que olham para a questão a partir da demanda. Então, é necessário também que a gente avance para pensar em soluções que permitam que o nosso cidadão interaja com esses meios de conectividade de maneira positiva, de maneira segura, e que a gente também consiga avançar para a questão de capacidade financeira. Então, a gente tem a dificuldade financeira de boa parte da nossa população para acessar os serviços de telecomunicações tradicionais, mas também para adquirir os dispositivos adequados e também para arcar com os custos das soluções OTT que hoje existem, né? Então, a gente enxerga dentro do PNID, então, esse desafio quase que monstruoso, pantagruélico, da gente pensar em todas essas dimensões da conectividade significativa, numa tentativa de avaliar quais são os nossos gaps, quais as eventuais soluções que a gente tem, e além de mapear as iniciativas que já existem
porque elas existem e a gente não consegue conhecê-las de forma adequada e potencializá-las da melhor forma possível. Então, dentro do PNID, a gente está construindo um painel de iniciativas do governo federal, dos governos estaduais, da iniciativa privada e do terceiro setor. Os trabalhos que a gente fez até agora, eles obviamente não são exaustivos, mas eles já dão uma proxy muito boa do que a gente tem de exemplos e de potencial para a gente alcançar de maneira talvez mais eficiente, mais rápida, alguns desses desafios que a gente tem. Eu tinha aqui um discurso para fazer, mas eu acho que eu já falei bastante, então... Agradeço, obrigada, Juliana. Bom, Milene, em que áreas a Qualcomm vê a necessidade de uma maior atenção das políticas e como a tecnologia pode ajudar? Bom dia a todos. Me escutam bem, né? Bom, primeiro eu quero cumprimentar os meus colegas, né, de painel, agradecer ao convite do Painel Telebrasil para estar aqui. A Qualcomm é uma empresa desenvolvedora de tecnologias inovadoras. Nós temos um investimento forte em pesquisa e desenvolvimento, são mais de 95 bilhões de dólares, né, colocados em tecnologia, sendo que isso resulta, até o momento, em cerca de 160 mil patentes ou aplicações de patente. Ao longo... Alô? Está me ouvindo? Agora sim. Ao longo de 40... Funciona? Funciona. Então, esse investimento, né, que eu estava falando, é um investimento que foi feito ao longo de 40 anos. Esse ano, a Qualcomm completa 40 anos. E essas tecnologias, elas impactam não apenas a economia global, como também o dia a dia das pessoas, né, a sociedade como um todo. E é importante que esses benefícios alcancem, né, cada vez mais pessoas, né, para que elas experimentem esses benefícios. E as políticas públicas são importantes e necessárias para ampliar esse alcance, né, desse impacto positivo que as tecnologias podem proporcionar. Então, é muito importante, muito bacana a gente estar tendo essa conversa, essa discussão voltada para as políticas públicas que têm sido implementadas, discutidas, desenvolvidas aqui no Brasil. Né, agora, voltando para a pergunta, né, diretamente em relação às áreas que necessitariam de mais atenção, eu entendo, né, a Qualcomm entende que até as políticas públicas têm uma questão, né, das áreas prioritárias ou das áreas onde enxergamos um impacto importante imediato, como educação, saúde, mobilidade urbana, segurança pública, mas é importante pensar, além da implementação das políticas públicas, a sua evolução, né, a avaliação do alcance que a política está tendo, para verificar como fazer esse aperfeiçoamento e como a tecnologia pode melhorar a política. Então, pensando nessa direção, a avaliação dos dispositivos, por exemplo, que vão ser considerados nas políticas públicas, as pessoas que vão acessar as políticas públicas, o público-alvo, né, o setor. Então, tem um número interessante que a Anatel trouxe num painel ontem, que era um número grande, são 54 milhões de pessoas no Brasil, que têm acesso à internet, elas estão em área de cobertura, mas elas não utilizam a internet, elas não usam a internet. E, recentemente, eu estive num evento também que a GSMA trouxe informação a respeito, colocando um número também bem grande, global, né, de pessoas que estão nessa situação. Elas estão sob uma área de cobertura, mas não aproveitam essa conectividade. Então, a cobertura, levar a internet, levar a infraestrutura é essencial, isso é indiscutível. Mas uma forma de aperfeiçoar, né, e alcançar
um impacto maior nas áreas que são impactadas por essa política pública, é pensar em como reduzir esse gap de uso, porque a gente tem o gap de cobertura, a brecha de cobertura, que muitas dessas políticas estão atacando e estão alcançando resultados muito positivos. Ontem a gente ouviu bastante a respeito, mas pensar em como tornar essa conectividade, né, melhor aproveitada e utilizada, isso é importante. E pensando nessa direção de como ampliar ou buscar um aproveitamento melhor, um alcance melhor, uma ampliação do impacto, então, algumas sugestões, né, ou algumas iniciativas que já estão sendo trabalhadas também, né? Nós acompanhamos iniciativas relacionadas a competências digitais, a educação básica, porque educação básica também é importante, porque são essas crianças que serão usuários e desenvolvedores, né, de serviços e soluções e aplicações para esse futuro digital. Então, para resumir a mensagem que eu estou tentando compartilhar aqui, né, a ideia é buscar a cobertura, mas isso não é o objetivo final, né? A cobertura é um caminho importante, é uma ferramenta essencial, mas pensar no dispositivo adequado, num dispositivo que vai ser apropriado para esse futuro com inteligência artificial, pensar no usuário que vai utilizar essas ferramentas, né? A gente leva a política, leva a conectividade. Quando eu digo nós, né, as empresas, o governo, todo o trabalho conjunto que é feito, né, é levado à conectividade, mas tem que ser levado também as competências, o desenvolvimento das competências digitais, os dispositivos apropriados para serem utilizados, buscar entender qual que é o problema para a utilização da conectividade. Alguns já são mapeados, mas quando a gente acompanha projetos, dá para ver que existem especificidades que são importantes de serem conhecidas e endereçadas. Então, a tecnologia pode colaborar com esses diferentes setores, justamente sendo habilitado, né, quando o governo abre a porta para que essas tecnologias tomem o seu espaço de forma com o objetivo para o benefício da economia e da sociedade. Obrigada, Milene. Gustavo, como o governo pode se tornar, como contratante da tecnologia, em um indutor de inovação? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Acho que mais que um contratante... Alô? Agora. Mais do que um contratante, o governo ele pode ser um grande um orquestrador de transformação digital para o Brasil, né? Onde ele cria, por exemplo, sandbox regulatórios, a gente pode trazer tecnologias e testar essas tecnologias, desenvolver tecnologias no Brasil hoje, sem ter aquela limitação regulatória inicial, né? Isso incentiva fornecedores, desenvolvedores de solução, a começar a trazer testes para o Brasil e acelerar a transformação digital que a gente tem. Cabe a cada governo, que é o nosso governo hoje, alinhar todas essas estratégias, né, de desenvolvimento de tecnologias, e a gente já vê esse movimento acontecendo hoje no mundo, chamado de nação digital, tá? Onde ele combina conectividade, serviços digitais, toda essa transformação. E o Brasil hoje ele está num caminho certo, né? Nós temos aqui hoje o City Digital, que ele é liderado pela Casa Civil, né? Esse caminho acho que é muito interessante quando a gente começa a ter uma governança em cima dessa estratégia, né? E ele corrige também um erro de outros países que têm estratégias de inovação muito boas, mas que elas não se correlacionam, né? Elas não falam. Então, hoje, o City Digital ele é interessante porque ele consegue ser um grande indutor de inovação aqui para o Brasil, né? Obrigada, Gustavo. Suzana, você. Como avalia, do ponto de vista do regulador, os desafios de acompanhar e fazer cumprir obrigações políticas públicas que são delegadas às empresas?
Bom dia a todos, bom dia, Elisa, os meus companheiros aqui de painel. Agradeço o convite por poder estar aqui, de alguma forma, trazendo o que a agência tem feito, né, em matéria de implementação de políticas públicas. Acho que antes da gente olhar para a questão do acompanhamento em si, né, que já de antemão eu falo que realmente é algo que nos traz uma demanda grande de atividades, né, por ser um trabalho volumoso. A gente hoje já tem uma quantidade de compromissos, de forma geral, que demandam um acompanhamento que ele geralmente é de médio ou longo prazo, mas eu acho que, mais do que isso, a gente tem que olhar para os benefícios que esse formato tem trazido para a sociedade. E aí, quando a gente pensa em como que isso surgiu, a gente olha para trás e olha para 2007. Né? 2007 foi o primeiro edital que a gente teve a imposição de compromissos de abrangência. E naquela época, quando a gente falava em compromissos de cobertura, como o Juliano aqui bem falou, né, era uma coisa limitada. Quando a gente pensava em atender com 3G a população, a gente pensava somente nos distritos sedes de municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, isso, sem sombra de dúvida, hoje, quando a gente olha o que a gente tem em matéria, por exemplo, de 5G, é um cenário que realmente não nos atende. Quando a gente pensa em 5G, esses compromissos, eles já, para a tecnologia 5G, já partem para todos os distritos sedes de capitais, 1.700 cidades que não sejam distrito sede. Então, a gente tem uma ampliação muito grande e muito mais aderente ao que a nossa sociedade demanda. Então, acho que, mais do que olhar para a dificuldade do acompanhamento, a gente também precisa fazer esse olhar para os benefícios que a gente teve aí ao longo do tempo. São 18 anos, e quando a gente olha a expansão do serviço móvel, principalmente, é muito fácil perceber que é uma política pública que deu certo e uma forma de implementação de política pública que também deu certo. E isso, naturalmente, acaba reverberando em outras implementações de políticas públicas dentro da agência. Então, se a gente olha hoje, e acho muito produtivo, porque se algo está funcionando, não tem por que inventar a roda, né? Então, claro que com suas especificidades, mas a gente já começa a ver esse formato também sendo implementado em obrigações de fazer, em TACs. E eu acho que a tendência é essa, porque é um verdadeiro ganha-ganha. A sociedade pode usufruir de um serviço de uma maneira mais rápida, né, de uma maneira aderente ao que ela necessita. Por sua vez, o poder público vê a sua política pública também sendo implementada de uma maneira mais célere, muitas vezes com menos gasto, e para os outorgados também é vantajoso, porque eles veem sua rede sendo expandida. E aí eu acho que essa evolução, que todo esse mecanismo de imposição de obrigações, né, trocando, na verdade, convertendo multas ou convertendo valores de editais de licitação em obrigações, todo esse mecanismo ele evoluiu muito ao longo do tempo, e a forma de acompanhamento também evoluiu muito, né? Se no início a gente pensava em acompanhar tudo com fiscalização, e aí a doutora Leia está aqui para nos ajudar sempre com a questão das fiscalizações, hoje a gente já tenta conversar com os próprios ou vencedores de certame, ou quem tem uma obrigação de fazer e implementar, né, e entender quais as maneiras mais eficientes e menos custosas, claro que com lastro em provas, em documentos, né, que seja de alguma forma a gente consiga documentar isso, porque a gente está falando de dinheiro, então, naturalmente, precisa ter esse lastro, mas a gente consegue ter um diálogo para entender qual a forma menos custosa de acompanhar esses compromissos, né? Então, tem muita coisa que hoje já não é mais feito com fiscalização em loco, como a gente fazia antigamente. Hoje a gente consegue fazer de uma forma remota. A gente consegue receber das próprias prestadoras documentação, acesso ao sistema, que nos permitem falar, de fato, olha, foi cumprido, está ok. Então, eu acho que é uma evolução dessa cadeia como um todo, né? Então, que
reflete tanto na imposição dos compromissos, e aí eu acho que é preciso dizer também que muito da maneira como a gente vai acompanhar, ela é traçada na própria formatação da obrigação. Isso é uma preocupação que internamente a gente tem muito, principalmente a área de acompanhamento. Eu hoje estou na Superintendência de Controle de Obrigações, que concentra o acompanhamento de boa parte desses compromissos. Então, a gente procura sempre conversar com as outras áreas e sensibilizá-los da importância da gente dialogar no momento da elaboração dessa obrigação, porque ali você já consegue amarrar muita coisa a respeito do acompanhamento. E isso é bom tanto para a gente que está acompanhando, mas também para o prestador de serviço que está ali implementando, porque ele já sabe o que vai ser exigido como forma de comprovação, ele já pode reunir, né, esse material ao longo da implementação da política. Então, o combinado não sai caro, né? É a verdadeira prova de que o combinado não sai caro. Então, você combina antes, você já formata a política, a obrigação, né, e, consequentemente, também a política pública, pensando que você vai ter, sim, uma fase de acompanhamento. E aí eu acho que fica um ciclo aí bem mais suave. Obrigada, Suzana. Rafael. Que tecnologias você recomendaria para formuladores e reguladores ficarem de olho como oportunidade ao Brasil? Bom dia. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse painel, onde que a gente está realmente discutindo a questão de políticas públicas do Brasil. Eu, pessoalmente, acredito que isso é super importante para o desenvolvimento do nosso povo, né? E a Nokia, ela tem no seu DNA a questão de inovação. Então, nós temos hoje praticamente soluções fim a fim em todas as linhas de negócio. A gente tem desde a parte de mobile networks, onde a gente tem desenvolvimentos e redes de 4G, 5G, o desenvolvimento 6G. Temos a questão de IP, ótico, a parte de redes fixas, plataformas que realmente fazem essa automação de todos esses produtos, né? E o que acontece nessa parte de inovação, e é que eu acho que é super importante para o governo, eu acho que eu gostaria de destacar, antes de falar um pouquinho das tecnologias, é que, primeiro, eu gostaria de parabenizar todas as ações que o governo está fazendo em relação às políticas públicas. A gente vê que tem realmente questões estruturantes que são realmente importantes. A questão da conectividade às cidades menores, ela é realmente um plano onde você tem o leilão não arrecadatório e obrigações, é extremamente importante para levar essa tecnologia para essas cidades. A coordenação hoje, junto com relação a atendimento a rodovias, tão importante, né, para realmente a gente fazer a comunicação de todas as pessoas enquanto estão se locomovendo. A capilaridade que está sendo trabalhada dos cabos submarinos, ou seja, tão importante para um ponto de inflexão de AI que está acontecendo, essa tendência, e própria política de data center. Então, assim, eu gostaria de parabenizar o governo, eu acho que o governo está fazendo um belo trabalho nessa direção, e eu acho que ele já está identificando pontos que podem ser de melhoras, né? Um ponto de melhora que ele está fazendo é realmente fazer, talvez, uma consolidação de todas as ações, né? Evitar uma fragmentação de ações. A gente vê que estão buscando ter uma coordenação dessas ações. Eu acho que é extremamente importante que essas ações elas não sejam alinhadas à compra de equipamentos específicos, mas assim a metas de como isso vai ser colocado. E assim, alguns poucos exemplos. Por que não utilizar a tecnologia para a gente fazer agendamento de saúde? A gente não realmente fazer a tecnologia para fazer a adaptação de um material para um aluno, para ele realmente ter a melhor educação. A questão da segurança pública, a questão das câmeras inteligentes. Então, todas essas questões de não serem compras só de equipamentos, mas sim de soluções que realmente vão trazer uma questão indutora, né, de resultados. Eu acho que isso é muito importante. Então, parabéns ao governo, está indo no caminho certo. E quando a gente fala de tecnologias, eu acho que as tecnologias que estão realmente em voga hoje são
Em matéria de conectividade, a gente tem o 4G e o 5G. O 4G eu vejo ainda como uma solução importante, dada a faixa de frequência que você consegue ter uma cobertura maior e também ao custo dos terminais, que foi até um ponto levantado nos painéis ontem. Hoje ainda existe uma diferença de custo, de preço de telefones 4G e 5G. Então, eu acredito que é realmente importante para você ter uma abrangência de cobertura. A famosa fibra, né, FTTH-GPON, é o meio, é o ideal para você prover uma conectividade, porque ele é a prova de futuro, ou seja, você, uma vez que coloca a fibra, você realmente pode... Hoje tem tecnologias que você evolui de 1 GB, 10 GB, 25 GB PON, que você consegue fazer na mesma fibra, então você realmente é a prova de futuro. E tem a questão, eu acredito que vai ser super importante, a questão de data centers e de plataformas. Então, o governo, ele realmente, eu acredito que ele está no caminho certo de ter as políticas estruturantes, de realmente promover a conectividade, e as tecnologias vão ser essas. E o que realmente a gente tem que estar preocupado também é uma questão do letramento digital. Hoje o letramento digital é uma questão social. Então, se você realmente tem... quem não tem conectividade não tem nem acesso à tecnologia. Então, a gente vê em comunidades no Norte, no próprio Nordeste, que realmente, se você não tem a conexão, você não tem essa possibilidade de realmente ter o aculturamento e toda a informação que isso pode trazer do acesso à informação. E tem um ponto importante que a Milene falou aqui, que realmente nós também não estamos preparados para toda essa revolução tecnológica que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com relação a ter uma parceria entre governo, academia e empresas de inovação que aqui estão representadas, de como a gente realmente pode capacitar o Brasil a ser um polo de inteligência artificial, de desenvolvimento. O nosso povo é super criativo, é super aguerrido e combativo, e eu acredito que se a gente realmente der os meios, e eu não estou falando meios sofisticados, meios básicos para eles se desenvolverem, eu não tenho dúvida que a gente vai se destacar muito. Esses são os meus comentários. Obrigada, Alissa. Obrigada, Rafael. Kleber, além das políticas emanadas pelo Minicom e implementadas pela agência, você vê espaço para outros entes federativos, como estados e municípios? Estão escutando? Estados e municípios induzirem políticas públicas de ampliação da conectividade, por exemplo? Bom dia a todos. Primeiro, quero dizer que é uma felicidade, uma honra participar desse painel, porque entendo que a tecnologia, a conectividade, a gente tanto fala, e os meus colegas já abordaram por esse lado que eu vou trazer aqui, ela não passa de siglas e números se elas não atingirem de fato a vida das pessoas, se elas não melhorarem a vida das pessoas de fato. Então, esse é o objetivo final dela. E isso acho que todos os meus colegas já, de alguma forma, já abordaram isso, e a gente falar de transformação social, para mim, é fundamental quando se fala de tecnologia. A tecnologia de nada vale se ela não transformar a vida das pessoas. Então, é um painel, para mim, muito importante, e, de fato, eu acho que há, sim, um espaço muito grande para os municípios e estados contribuírem com a conectividade. Evidentemente, quando você fala de telecomunicações, a princípio você fala, isso é um tema ou uma matéria de competência federal. Mas não, município e estado têm um papel crucial, fundamental, na ampliação de cobertura e conectividade do país. Principalmente porque o licenciamento, né, passa por municípios e estados. No caso do município, o licenciamento urbanístico, e muitos estados, o licenciamento ambiental. E isso pode, sim, se transformar numa barreira, numa dificuldade de você ampliar a conectividade se as leis municipais e estaduais não tiverem modernizadas, atualizadas com a tecnologia, com a evolução da tecnologia. E eu falo isso porque eu estou há 26 anos na TIM, grande parte da minha carreira na TIM foi na engenharia. Então, eu vivi isso na pele, assim, você querer fazer um site e a licença estar muito desconectada com a realidade. A emissão da licença, ou a lei municipal.
E isso aconteceu, de fato, porque as leis não se atualizaram com a tecnologia, com o avanço, né, dos equipamentos. Eu me lembro que as primeiras leis foram feitas pensando no quê? Numa torre de 60 metros, treliçada, com um container, né, que tinha um ar-condicionado, que tinha uma questão do barulho, de espaço. E a tecnologia evoluiu para, de repente, um postezinho de 12 metros com um equipamento que é o tamanho de um frigobar, e muitas leis não se adaptaram a esse novo equipamento. E exigiam o mesmo regramento, os limites ali urbanísticos para um equipamento completamente diferente. E isso é uma barreira. Isso dificulta demais você ampliar a conectividade mediante esse tipo de regramento. Também, não só essa questão dos parâmetros urbanísticos que são impostos ainda algumas leis municipais que dificultam demais, mas muitas vezes também a morosidade. A morosidade para você ter um licenciamento, estou falando isso porque isso está na mão do município e do Estado. A morosidade também é um problema, porque existem estados, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para ilustrar, licenciamento ambiental, você tem licenciamento ambiental LAO, que é licenciamento ambiental de instalação, licenciamento ambiental de operação, e esse processo todo, às vezes, demora um ano, que é incompatível não com o desejo da operadora, é incompatível com o desejo da sociedade. Aquela comunidade, às vezes, está sem sinal, né? A gente recebeu vários filhos pedindo sinal naquela comunidade e a gente não consegue colocar o sinal antes em função desse esse processo moroso, às vezes do município, às vezes do Estado. Diogo está aqui, ele é um protagonista desse processo. Sofre muito tenta convencer municípios e estados que leis estão desatualizadas, leis não estão atendendo a sua população, né, nessa questão da conectividade. Então, estados e municípios têm um papel fundamental nessa questão de ter leis que estejam alinhadas à necessidade da sua população, da conectividade que a sua população precisa. Saindo dessa questão de licenciamento, estados e municípios também têm contribuído muito com políticas e modelos de ampliação de cobertura bem importantes. Posso citar alguns. Lá no passado, Minas tem uma história muito bacana nessa jornada. Minas começou um programa chamado Minas Comunica. Depois tem um negócio chamado Alô Minas 1, Alô Minas 2. Bahia, na mesma ordem, que é Fala Bahia 1, Fala Bahia 2. Recentemente, agora, acabou de ter um edital de Goiás, chamado Goiás Mais Digital. E o que são esses editais? O que são esses programas? É basicamente o Estado fazendo um mapa de locais de interesse do Estado e da população que não tem sinal de nenhuma operadora e incentivando que aquele sinal seja colocado naquela região. De que forma? Ele faz um leilão reverso. Ele paga para aquela operadora que fizer aquele site, construir, levar a conectividade para aquele ponto ao menor custo. Geralmente usando ICMS. O ICMS recolhido é forma de remunerar a esse investimento. Então, são programas realmente de políticas públicas de levar sinal em locais onde não há uma obrigação, né, Suzana, da Anatel, onde os editais ainda não previram aquela cobertura. É engraçado porque os distritos rurais que foram contemplados por esses programas, depois leilão 5G, o próprio leilão 4G, depois 5G, vieram também contemplando distritos rurais. Mas muitos estados já tinham dado esse passo através desse tipo de programa ou incentivo, que entendo que seja uma política muito importante. Então, hoje, como é que eu vejo municípios e estados? Eu acho que eles, evidentemente, todas as políticas têm que estar muito alinhadas e casadas com as iniciativas da Anatel e do Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações também fez um programa muito parecido agora com a sobra da IAD, né, levando conectividade para distritos não previstos. Então, o Estado, olhando primeiro assim, aonde a operadora ou o setor privado vai chegar? Pode chegar. Onde a iniciativa privada ou as operadoras podem chegar, vou deixar que eles façam. Aonde o governo federal também tem uma política pública do Ministério para chegar, esse também não faço. Aí ainda há um gap de cobertura, principalmente, por exemplo, em áreas produtivas de baixíssima densidade demográfica.
nesses pontos, cabe uma política pública estadual elaborada para atender essas regiões. Excelente, obrigada, Kleber. Juliano, como avaliam os resultados dos programas de conectividade em escolas e de construção de infovias na região norte? Quais as lições e legados? Obrigado, Elisa. É legal que você cite esses dois exemplos de políticas, porque eles têm ambos um quê de paradigmático também. Eu penso que, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar na divulgação de um legado conceitual nosso, que a gente precisa aceitar, que a maturidade institucional de todo esse setor de aceitar que existem desafios. E é importante citar isso, às vezes pode parecer algo um tanto quanto óbvio, mas, por exemplo, nos debates no G20 ou nos BRICS, para a gente levar adiante essa proposta de abordagem de conectividade significativa, talvez a maior dificuldade seja exatamente alguns dos países, ou vários dos países, conseguirem aceitar que vão divulgar que existem, sim, espaços a serem vencidos. E aqui no Brasil a gente tem feito isso com muita maturidade, num diálogo constante entre terceiro setor, setor produtivo, governo, academia. Então, esse é um legado muito importante que está por trás desses projetos políticos que estão levando conectividade. E, por outro lado, eu acho que algo que é muito importante também é que, além de reconhecer as dificuldades, é a gente conseguir reconhecer os nossos sucessos, que são muitos. Aqui já foi citado aqui esse avanço em usar até sanções em prol do avanço da conectividade para a sociedade. A gente tem, eu falei aqui do FUST, já falamos aqui de sanção, falamos aqui dos editais de licitação, que o Brasil também está sendo exemplo para o mundo todo, né, nessa busca de maior eficiência alocativa dos recursos, ao invés de simplesmente arrecadá-los. Mas a gente tem, institucionalmente também, outras soluções muito interessantes, desde as mais tradicionais, como o uso do BNDES, que é uma instituição que vende tecnologia financeira, que usa a tecnologia financeira de uma maneira assim primorosa para aquilo que é a missão deles. Mas a gente também tem outras soluções, como, por exemplo, o funcionamento hoje aqui do Brasil dos recursos arrecadados pelo NIC-BR por meio do CGI, aplicando isso em projetos de pesquisa na academia. A gente tem essas soluções de entidades autônomas advindas dos editais de licitação. Estou vendo a Patrícia aqui lá ao fundo, porque isso remete ao Norte Conectado, porque foi uma forma muito inteligente, uma engenharia administrativa e jurídica que permitiu a gente dar uma eficiência ao uso do recurso público, que eu vou lembrar lá da EAD, né, ainda da TV Digital, que foi a primeira, muita gente duvidava que aquilo pudesse ser feito com o sucesso que foi, e a gente falando aqui de sobra de recurso. Quer dizer, num país que a gente está acostumado com falta de recurso, num país onde a gente está acostumado com orçamento inicial, que a gente sabe que ele, na verdade, vai ser o dobro ou o triplo, aqui o desafio tem sido o de como usar adequadamente os recursos, porque eles estão sendo muito bem geridos. E no caso do Norte Conectado, para além desse projeto pioneiro em nível mundial, a gente está realmente implantando 12 mil quilômetros de cabos submarinos nos rios. Então, isso tem um legado de respeito ao ecossistema onde essa infraestrutura está sendo colocada. Isso tem o legado de aceitar o desafio, apesar de parecer gigantesco, ir lá para frente executar. Um aprendizado brutal nesse meio tempo, porque fazer esse tipo de aplicação na prática
Eu não sei se existem outros cases assim que pudessem ter sido realmente usados como parâmetro. Então, a gente está criando solução. A gente precisa compreender o valor daquilo que nós todos aqui estamos produzindo. No caso do Norte Conectado, eu acho que é interessante também que a gente tem lá o que foi citado aqui pelo Rafael muito bem, que é a questão de mão de obra. A gente não tem mão de obra especializada. Então, quando a gente fala aí de data center, talvez a maior dificuldade que a gente vai ter é de mão de obra especializada. A gente, para conseguir trazer para o Brasil todo o potencial de ganho dessa infraestrutura, a gente tem que falar das soluções da camada de OTT. E a gente precisa de ter gente qualificada desenvolvendo solução, sendo pioneiro. E no caso do Norte Conectado, a gente não tinha, por exemplo, pessoas que pudessem mergulhar no rio e fazer o reparo das redes. Então, esse por exemplo, um mercado que é quase um cartório, é um mercado pequeniníssimo no mundo todo. A mão de obra custa valores astronômicos. E a EAF começou a formar gente lá. Então, hoje a gente tem jovens lá no Amazonas que estão preparados para trabalhar nesse tipo de projeto em qualquer lugar do mundo. Eles também desenvolveram parceria com a Universidade Estadual do Amazonas, como estamos levando a infraestrutura, também levar para aquelas comunidades o conhecimento inicial das habilidades digitais. Então, as comunidades têm sido preparadas ao longo do tempo para conseguir aproveitar as suas vocações como forma de potencializar o uso dessa conectividade e também têm sido educados quanto à parte de segurança, porque são comunidades inteiras que estão indo fazer seus primeiros acessos. Então, a gente sabe todas as dificuldades e os riscos que a gente tem também nessa conectividade. Então, o projeto também tem esse cuidado. Então, eu penso que a gente tem esses legados, talvez, que a gente consiga agregar de maneira principal, de continuar aprimorando a nossa avaliação dos gaps e aceitá-los, encará-los, e esse legado de conseguir compreender que o Brasil é, sim, produtor de muita tecnologia, de solução de muito valor e que pode ser replicado em outros países. Agora, na COP30, a gente deve levar algumas dessas soluções para apresentações junto aos outros países, porque são soluções que são escaláveis e que podem ser adotadas em outros países. Então, em termos de futuro ainda, eu acho que é importante a gente sempre ter essa condição de uma visão um pouco mais aberta do que é o nosso ecossistema digital, porque a gente tem desafios desde infraestrutura ainda, porque boa parte do nosso backhaul, backbone, como que ele foi instalado? Ele está em rede aérea que é segura? Ou essa rede aérea tem causado acidentes ainda? Tem parte desse backbone que está enterrado ainda com tecnologias antigas e que parte dessa infraestrutura, às vezes, já está com nos seus estertores, vamos dizer assim. Então, desde o cuidado com a manutenção da nossa infraestrutura básica, que hoje está robusta, mas que precisa ser cuidada, passando por esse avanço para cabos submarinos e data centers, até chegar nessa parte, vamos dizer assim, mais minudenciada das necessidades, das vocações regionais, das necessidades de habilidades digitais e de acesso financeiro. A gente tem um desafio longo pela frente para discutir e diversas soluções que vêm sendo implementadas. Então, eu acho que o chamado é para que a gente continue, inclusive em ambientes como esse, e acho que boa parte de vocês aqui tem sido testemunha que lá no Ministério das Comunicações a gente tem estado com uma postura bastante receptiva e aberta a discutir o que tem de desafio e de possibilidade. Então, talvez reconhecer continuamente as dificuldades e também reconhecer os nossos potenciais como principais legados de maneira mais agregada desses nossos projetos aí, Elisa. Obrigado.
Milene, como políticas para educação, saúde e agro podem incluir e considerar aspectos relacionados à conectividade? Bom, a conectividade é um habilitador, né? Então, quando a gente pensa na conectividade como habilitador, o objetivo dessa conectividade tem que ser ampliar o alcance, ampliar os resultados depois que a gente tem essa conectividade implementada, né? Quais resultados que serão colhidos, né? Ou experimentados por quem, pela área, pela região, pelas pessoas que receberem essa conectividade. E uma forma, né, de incluir numa política pública seria mirando em reduzir as barreiras, né? Então, onde que eu quero chegar aqui? Com relação, quando a gente está pensando nos aspectos da conectividade para uma política pública, pensar em como não restringir essa conectividade seria um passo relevante. Então, quando a gente pensa numa política que especifica qual tecnologia exatamente vai ser colocada, essa pode ser uma forma de restrição. Então, quando a gente vê uma política que ela determina as escolas vão ser conectadas e aí ela abre a possibilidade para diferentes tecnologias, isso faz todo o sentido, porque, né, a gente tem que buscar a tecnologia que é mais apropriada para aquela situação. Então, você vai conectar com uma fibra, que é a melhor capacidade, né? Ela é prova de futuro e tudo mais, né? A fibra, ela é essencial, mas aí tem a parte onde não chega a fibra, por qualquer motivo. Aí a gente busca uma tecnologia alternativa, aí tem os satélites, né? Eu estou mirando aqui na política da conectividade das escolas. Aí tinha a abertura lá para satélite, para fibra. Aí, mas tem as escolas onde o FWA pode ser uma opção que faça sentido, porque tem uma dificuldade adicional para chegar à fibra especificamente naquele local, né? E o custo do satélite pode não ser o mais apropriado para aquele caso. Então, se a política abre o leque para diferentes tecnologias, né, essa é uma forma de redução de barreira para aumentar o benefício. Então, viabilizar a conectividade. Então, por isso que o primeiro ponto seria considerar a tecnologia adequada. Não necessariamente puxando a responsabilidade de determinar qual é a tecnologia adequada, né? Isso depende de uma avaliação, de um estudo técnico, mas falar que vai cobrir tudo com uma tecnologia só pode ser um fator de restrição. Um outro ponto seria determinar, limitando os requisitos, né, de eventuais soluções ou equipamentos ou dispositivos. Um ponto que foi colocado aqui, acho que foi o Rafael que falou, sobre mirar na solução e não nos equipamentos. Esse é um ponto que eu também entendo que ajudaria a derrubar barreiras, né, possíveis barreiras numa política pública que tenha a intenção de levar conectividade, ou melhor, que tenha conectividade como parte dos seus objetivos, né? Então, quando vai usar um equipamento com esses requisitos, fundamental, mas esses requisitos, né, eles têm que ser atualizados, mirando já para inovação. Então, porque se você coloca uns requisitos antigos, legados, isso pode trazer uma conectividade que, no fim, não é suficiente ou apropriada para aquele caso. E só para exemplificar esses pontos, a gente tem uma iniciativa na Qualcomm que chama Qualcomm Wireless Reach, que são projetos, né, que são financiados. A Qualcomm promove esses projetos, mas a Qualcomm não faz sozinha. São mais de 100 no mundo inteiro, né, e nós já tivemos alguns no Brasil. E esses projetos são sempre feitos em parceria com alguma
instituição que entenda do setor, então, que tenha uma experiência na educação ou na saúde, em segurança pública, né, a qual traz a tecnologia, mas tem o parceiro com o equipamento, porque a Qualcomm não tem os equipamentos finais, então tem o parceiro do equipamento, tem o parceiro que entende do setor, e tem uma parceria com a entidade governamental que endereça aquele desafio com um grupo que experimenta alguma vulnerabilidade. Então, esses são os projetos do Wireless Reach. E nós temos um projeto em Goiânia de educação que ele é um bom exemplo dessa necessidade de buscar ampliar as possibilidades, né? Nós iniciamos, o projeto teve várias fases. Inicialmente, a gente levou um computador que ele tinha um SIM card embutido na máquina. E os alunos, cada aluno das duas turmas, inicialmente foram 2, hoje são 8, né, em 4 escolas. Inicialmente, os alunos, cada um com seu computador, levavam esses computadores para casa. E o que foi experimentado com essa experiência, né, quando os alunos levaram um computador que tinha conectividade, isso não apenas fez diferença para o aluno e seu processo de aprendizado, né? Importante dizer que eu falei em processo de aprendizado, que os professores foram a porta de entrada desse projeto, então tudo é feito com um alinhamento com os professores, porque a ideia é que não seja algo que atrapalhe o plano de aula, a ideia é que seja uma ferramenta, algo que ajude no que eles são os maestros, né? Eles que conduzem esse processo de aprendizado. Então, a ideia é que essa estrutura seja uma ferramenta que auxilie. Então, tudo é feito em conjunto com os professores. E aí, esses alunos, né, com o que o professor determinou que seria feito, né, levavam o computador para casa. Só que essa conectividade na casa, isso não era um dos objetivos do projeto, mas outras pessoas na casa começaram a usar o computador e a conectividade. Então, o pai começou a usar no trabalho, a mãe começou a planilhar coisas do trabalho dela e enviar para um colega de trabalho, então ela não ficava até mais tarde, porque ela podia fazer isso, que ela fazia mais rápido, e ainda podia enviar de casa. Então, a gente começou a experimentar externalidades nesse projeto que a gente não havia mapeado, mas que a conectividade e a tecnologia combinados, né, tinha habilitado para uma família que antes não tinha conectividade em casa, porque eles não tinham plano de Wi-Fi na sua casa, né, muitas das famílias. E, então, se permite levar a conectividade de formas diferentes para os alunos, você acaba abrindo possibilidades. Depois, o projeto passou para a fase que esses computadores passaram a ser usados na escola, né? Então, que é um outro uso muito comum, até mais comum, que é o uso do computador em ambiente escolar. E aí a gente passou a depender do Wi-Fi da escola. Só que, naquele caso específico, isso já tem pelo menos uns 2 anos, os computadores passaram a ser usados não em casa, mas somente na escola. E colocamos um laboratório de realidade virtual, de óculos de realidade virtual, em cada uma das 4 escolas. A rede não aguentou. Então, não conseguia ligar todos os computadores ao mesmo tempo e não conseguia baixar o conteúdo para os óculos. Não significa que a rede da escola era ruim, aliás, que a conectividade que chegava na escola era ruim. Foi verificado que tinha escola que chegava a fibra, mas a rede interna não estava bem dimensionada. Então, ela previa a conectividade, o Wi-Fi funcionava bem na sala do diretor e não funcionava da mesma forma em outros ambientes escolares. Então, verificando isso,
né, a gente teve alguns desafios, porque não podia ligar os computadores todos ao mesmo tempo, e a preparação das aulas com os óculos, e eram 10 óculos na escola. Então, é um laboratório com 10 óculos, e foi um desafio para preparar as aulas, porque os professores, junto com os alunos tutores, que é uma definição do projeto, preparavam. Então, além de incluir conectividade na política, esse exemplo eu queria puxar para mirar no objetivo final, que é colocar a conectividade como um habilitador. E se é um habilitador, então ela tem que tomar cuidado para ela ser apropriada, pelo menos suficiente. Então, algumas diretrizes das políticas que a gente conhece já abordam isso, mas mirando já para tecnologias. Então, a gente tem muitas cidades, estados que estão comprando computadores para uso na escola, mas a conectividade da escola está bem dimensionada, então esse tipo de olhar deve ser considerado na hora de incluir conectividade nas políticas públicas. Gustavo, que tecnologias você recomendaria para formuladores e reguladores ficarem de olho como oportunidade ao Brasil? Bom, acho que o primeiro ponto é a gente continuar nessa estratégia de massificação do 5G. Né? Hoje o 5G ele já está presente em mais de 70% da população brasileira. Essa era uma meta lá para 2027, que foi antecipada. Eu acho que isso é até um dos benefícios da gente ter um leilão não arrecadatório, né? E que começa a possibilitar a gente falar de novas tecnologias, como o 5G Advanced, né? Que é uma tecnologia de baixíssima latência, né? Com uma grande capacidade de transmissão de dados, que ela pode ser utilizada em serviços de inteligência artificial ou, por exemplo, como carros conectados, né? O segundo ponto é a inteligência artificial em si, como um ponto de atenção para o governo, né? Assim, a inteligência artificial ela vai transformar diversos setores econômicos hoje do Brasil, né? E um terceiro ponto é a infraestrutura de dados. Então, assim, falamos aqui de cabos submersos, né? Chegar aonde a iniciativa privada hoje não consegue chegar, por exemplo, no interior da Amazônia. E também a construção de data centers verdes, né? Mas nada disso acontece se a gente não tiver a conectividade, como a gente colocou aqui. O que precisamos é de uma política pública que favoreça essa conectividade, né? Falamos de sobra de recursos. Por que não utilizar empresas do governo como a Telebrás para atingir localidades que hoje a gente não atinge, né? Então, essa é a ideia que a gente gostaria de transmitir aqui, de favorecimento de políticas públicas para a conectividade. Suzana, a agência tem trazido inovações regulatórias como obrigações de fazer inclusivas, preocupações de sustentabilidade em editais. Como medir a efetividade dessas políticas? Bom, Elisa, não tem como deixar de reconhecer que é um baita desafio, né? Quando a gente está falando de expansão de serviço, né, construção de backhaul, é uma expertise que a agência já tem. A gente até, de forma ousada, costuma chamar internamente de obrigação de prateleira, porque já virou algo que está no sangue, né, de quem está ali na implementação, no acompanhamento. Mas quando a gente começa a pensar em obrigações ligadas à ESG, à diversidade, a cabos submarinos, data center, claro que é um mundo que a gente também, como o setor como um todo, está criando aí uma expertise e uma bagagem. Então, se você me perguntar exatamente, me dá o checklist do que vocês vão olhar, eu não vou saber nesse momento te falar, mas o que eu posso garantir é que a agência tem se preparado para isso. Então, semana passada ou retrasada, a gente teve um evento justamente sobre ESG, com apoio do BID, e aí ali a gente estava falando de emissão de gases de efeito estufa, né, como um possível critério de avaliação, resíduos eliminados, você começa a falar em diversidade de composição de conselhos de administração das empresas. Então, é tentar trazer para o mundo quantificável essas situações que muitas vezes parecem mais etéreas. Então, se você olha, por exemplo, para a adaptação da concessão para a autorização, a gente já tem compromissos
atrelados à construção de cabos submarinos, data centers. Nesse caso, a forma de acompanhamento lá está como um investimento. O que exatamente a gente vai utilizar para acompanhar esses investimentos ainda são coisas que a gente está avaliando. Claro que tem um manual de acompanhamento, mas eu acho que isso acaba sendo verificado muito mais ali quando você vê a obrigação sendo realizada e tem a necessidade de implementar. Então, se vocês observarem todas as formas de acompanhamento que a gente, de alguma forma, detalha, e no próprio regulamento de fiscalização existe lá uma obrigação, uma disposição que não agrada muito, mas a gente coloca outros documentos que a fiscalização possa entenda necessário. É ruim? No mundo, no plano, né, ideal, o ideal era que a gente, de antemão, já tivesse tudo fechado ali, fornecer, isso aqui, toma. Mas, quando a gente está falando de obrigações que são novas e que a gente não tem mais como, de alguma forma, não olhar para elas, né? Não tem mais como falar. Acho que todos os meus companheiros aqui de painel falaram de data center, cabo submarino, letramento digital. É uma realidade. A gente agora precisa olhar para isso para que, de fato, a gente tenha uma conectividade significativa, redes seguras, redes resilientes. É isso que a gente, nesse momento, precisa olhar, né? Então, eu acho que é uma evolução. Aos pouquinhos, a gente também tem certeza que a gente vai ter também expertise para um acompanhamento, para que esse acompanhamento seja fluido, mas é um olhar que a gente precisa ter. Acho que há mais ou menos no início do mês, a gente visitou uma aldeia indígena. E aí, quando a gente fala de dificuldade de letramento digital, a gente começa a achar que é algo que está num plano muito remoto. E não é. 1h30 de Manaus, você vai conversar com o cacique e você pergunta, olha, mas como que você faz para aprender a mexer aí no computador? É muito difícil. A gente conta com a ajuda de uma das meninas que eram mais novas e que tem, naturalmente, uma habilidade maior, mas ela tem que parar e ter a paciência de explicar. Então, ao mesmo tempo, você olha que quem ali naquela aldeia já consegue ter essa habilidade para manusear, né, os equipamentos, ela está fazendo uma faculdade de pedagogia que pode reverter para aquela comunidade em educação. Então, é algo que não está tão longe, está próximo da gente e acho que é uma evolução. A gente falou muito de expansão de serviço, em termos de cobertura, falamos muito de expansão de backhaul. Agora é hora de olhar para entender o porquê que essas pessoas não usam a internet se está disponível, né? É dificuldade de aquisição do aparelho. E se você olha isso na pesquisa de TICs, tem lá o porquê que você não usa. Porque eu não sei utilizar. Então, eu acho que, embora reconheça as dificuldades, mas tenho certeza que é algo que é momentâneo, que nós vamos evoluir também. Tem uma turma dedicada a isso, a se debruçar e entender qual é a melhor forma de acompanhamento. Vejo o setor também muito aberto ao diálogo e entender a relevância, o seu papel também social nessas questões, né? E como que isso, em termos de desenvolvimento para o país, repercute. Então, eu tenho certeza que é algo que, daqui a algum tempo, a gente vai voltar aqui e vai ter bases bem mais sólidas para falar da forma de acompanhamento. Rafael, como o Estado e iniciativa privada podem colaborar no desenvolvimento tecnológico e inovação? Eu acho que é importante aqui, para a gente não ser repetitivo, né? O caso desse painel é transformação social e digital, né, através de políticas públicas. E eu acredito que a gente tem realmente que focar no resultado que a gente está querendo fazer, né? Então, ontem nos painéis teve até a sugestão de ter um PIB digital, né? Então, ou seja, o que a gente está buscando fazer com toda essa tecnologia é realmente trazer oportunidades, trazer produtividade, seja ela no agro, seja ela em indústrias, seja ela que os brasileiros realmente possam ter talvez um novo meio de ganho e de emprego, né? Ou seja,
seja adequando para essa inflexão da inteligência artificial que está acontecendo. Então, o que eu acredito que a parceria aqui ela está bem estabelecida, a abertura que a gente tem, seja na Anatel, seja no Minicom, ou seja em todos os órgãos do governo, ela está muito bem estabelecida. A gente participa ativamente com opiniões e sugestões, e a gente sempre trabalha nessa direção. Então, eu vejo que tem o que nós temos que buscar realmente, em linhas gerais, tentando resumir, para ter essa transformação social e digital pelas políticas públicas, realmente entender quais são as soluções e aonde a gente quer chegar. E eu acho que passa por produtividade, seja em todos os setores da economia. Isso vai trazer oportunidades para o Brasil vai crescer, e eu acho que também tem que ter uma atenção muito especial. Muito bem, a gente vai construir, todos os brasileiros vão ter conexão, vão ter conectividade, vão ter acesso a essa informação. Então, a gente vai ter que passar para o próximo passo, que não é menor, que é realmente que as pessoas que não têm acesso tenham letramento digital, para que isso seja um modo de inclusão social e siga adelante, seja à frente, e aqueles que realmente já têm esse acesso entendam que elas vão ter que ir para um outro nível, que esse outro nível não a inteligência artificial como uma ameaça, e sim como uma oportunidade. Então, eu acredito realmente nisso, e eu acredito que realmente o Brasil está no caminho certo, e nós da Nokia estamos realmente comprometidos, todos da Nokia estamos realmente muito comprometidos em ter um fator relevante nisso. E eu acho que a questão do ESG, Suzana, realmente muito importante. Nós temos como a parte de ESG como pilar estrutural da organização. A gente tem evoluído muito nesse tema. Ano passado a gente estava no ranking 126 das 500 empresas mais sustentáveis do mundo. Esse ano a gente foi para 37. Então mostra a evolução que a gente tem. E espero encontrá-los também todos na COP30, onde a gente vai estar mostrando as soluções Nokia e como a gente tem apoiado o Brasil a ter todos esses objetivos e ainda ser sustentável. Obrigada, Rafael. Kleber, a TIM tem dado bastante ênfase comercial para a cobertura de estradas e fazendas. Esse tipo de cobertura precisa necessariamente ser induzido por políticas ou existem modelos econômicos sustentáveis? De fato, a gente tem uma presença muito forte hoje em estradas e fazendas, no agro. E no modelo, Elisa, aqui sem a necessidade de uma política pública. No modelo onde o privado enxerga valor na conectividade, faz um investimento na conectividade, entendendo que vai ter um retorno de produtividade, um ganho financeiro de fato. Para ilustrar isso, mas que tamanho que está isso? Né, qual a dimensão disso? Hoje, a TIM tem mais de 23 milhões de hectares cobertos numa parceria com o privado, com as fazendas, porque eles entenderam que aquela conectividade faria muito sentido para o negócio, sem uma política pública associada a essa conectividade. E aqui tem uma coisa extremamente importante, que apesar de ser uma cobertura que foi disponibilizada por uma propriedade ou por uma indústria do agro, ela tem efeito social direto. Porque, como o Rafael muito bem colocou, a gente só olha para o 5G, mas o 4G tem uma função estratégica fundamental ainda. Não se pode achar que porque chegou o 5G, o 4G não serve mais. O Rafael colocou bem, a gente está falando quando a gente fala de propriedade rural, 4G 700 MHz, para ter uma cobertura maior. Então, quando coloca essa rede 4G para uma indústria do agro, é um sinal aberto para todo mundo. Então, nesses 23 milhões de hectares cobertos nesse modelo de negócio, a gente tem quase 500 escolas rurais que não tinham sinal de celular, que foram atendidas diretamente por um investimento do privado. A gente tem quase 155, quase 160 unidades de saúde que não tinham sinal de celular, que foram atendidas devido ao investimento de uma indústria do agro, numa torre 4G 700 MHz, que atingiu também a essas unidades de saúde. Então, tem um impacto direto na sociedade do investimento que é feito no privado, no modelo que funciona.
No caso de estradas, também a gente cobre mais de 7 mil quilômetros de estrada, onde a concessionária contrata, né, a operadora, né, no caso a TIM, mas né, isso é aberto, para conectar as estradas. E aí você tem um ganho também muito grande de segurança, enfim, de N aspectos também, coberturas, porque na hora que você cobre a estrada, de novo, 700 MHz, 4G, esse sinal vai ser disponibilizado para o entorno da estrada. Então, sim, há um modelo vigente hoje que a gente pratica, que tem muito sucesso comercial mesmo, ali com o parceiro que enxerga muito valor nessa conectividade para o seu negócio. E aquilo que eu comentei até na minha resposta passada, aonde o privado, né, onde não tem esse interesse, ou porque são propriedades menores, ou regiões realmente sem essa indústria do agro, ou sem estrada, aí sim cabe uma política pública, sim. E a minha provocação sempre é que seja alinhada. A gente tem muita obrigação de fazer, né, Suzana, que vai olhar aí para essa região, para esse olhar onde você não tem esse interesse. Mas eu acho que esse alinhamento onde tem interesse, o privado faz, aonde não tem interesse, vamos buscar políticas públicas, sejam federais, sejam estaduais, para que a gente tenha uma continuidade ampla para o país. Obrigada, Kleber. Bom, esse tema é muito rico, né? Se pudéssemos, passaríamos o dia inteiro conversando e não conseguiríamos esgotá-lo. Então, já estamos com o tempo esgotado há um tempo. Então, eu só queria disponibilizar a vocês uma fala final, bem breve, de vocês. Vamos lá. Obrigada. Seguindo a ordem, claro. Juliano. Eu acho que, então, para encerrar, parabenizar todos vocês aí, principalmente da Conexis, responsáveis por manter esse evento aí de pé com tanta excelência, e dizer que nós, no Ministério, estamos à disposição para forjar essas parcerias para a melhoria do país. Muito obrigado a todos e a todos. Milene? Também gostaria somente de agradecer a oportunidade e a conversa, a discussão muito ricos, né, muito rica que a gente teve agora, e só colocar uma pequena provocação para buscar uma avaliação, se já não é hora de colocar uma data para um desligamento de redes, né, buscando uma otimização dos recursos, especificamente 2G e 3G. Não estou indicando uma data, mas talvez pensar aí já num limite para a gente poder mirar mais para o futuro. É isso. Obrigada. Gustavo? Oi, eu acho que a tecnologia está pronta, né? A gente não tem nenhuma barreira tecnológica para a gente conectar o Brasil. Então, assim, o foco deve ser na execução e na coordenação, né? E a Huawei hoje está pronta para cooperar com o governo em fazer toda essa disseminação de tecnologia e conectar o Brasil de ponta a ponta, né? Bom, de minha parte, agradecer mais uma vez, parabenizar pelo painel. A gente sabe que dá muito trabalho organizar, né, um evento desse tamanho, mas é um espaço muito rico da gente sentar todo mundo do setor, conversar, lançar luz a respeito dos nossos desafios, também ter ideias, né? Então, parabéns a vocês e obrigada. Queria reforçar. Alô. Não, assim, motivo de muita alegria estar aqui, reforçando isso com os meus colegas de painel. Aprendizado também, a gente sempre aprende um pouquinho, e isso colabora. E nós da Nokia realmente estamos em compromisso total com o Brasil, com os nossos clientes, e aí vão desde as hyperscalers, os CSPs, ISPs, os nossos parceiros. A gente realmente está muito comprometido em apoiar o Brasil nessa evolução de crescimento social e inclusão digital. A gente segue o trabalho. Eu acho que ficou claro para todos aqui que o Brasil está num ótimo caminho. A gente não tem que ter nenhum complexo do que a gente está
com nada e com em nenhum país do mundo. A gente realmente está trazendo tecnologias, somos inovadores e a gente está trazendo resultado para essa população que é tão querida. Temos quase 200 milhões de pessoas para atender. Então, isso é um motivo de muito orgulho para mim e de todos da Nokia. Então, contem com a Nokia para a gente trazer valor e seguir com isso com vocês. Por fim, eu queria agradecer também, parabenizar a organização do evento. Eu acho que é um tema extremamente importante, porque, como a Susana colocou lá, falou da aldeia indígena, acho que a menina falou de escola, isso é muito bacana. É muito bacana porque a gente vê que a gente não tem só objetivo e meta, a gente tem propósito. E é isso que eu acho que move a gente há tanto tempo no setor, porque a gente tem muitos propósitos, ainda tem muitos desafios. Acho que o Stanzani colocou, a gente tem data center, cabo submarino, e tudo que a gente fala aqui mas como é que isso chega na população? Como é que isso vai mudar a vida de uma criança, ou de uma tribo indígena, ou de uma região remota do país? Então, acho que isso que nos move aqui nesse painel, que é de transformação social, e seguimos juntos, todos juntos aqui, o setor inteiro, nesse propósito. Obrigada, agradeço a todos pela participação e convido também a todos para o COF e votar também para o Prêmio Nova, que no último painel, no plenário, no final da manhã, serão anunciados os vencedores. Obrigada a todos, bom dia.